Eu não sei se eu entendi a questão da transação penal. Então, se você puder me repetir e explicar, porque eu não sou desse mundo. A transação penal ela é considerada um instituto que funciona como uma alternativa penal. A pessoa ela Sim, não vai sim. ser, né, encaminhada à continuidade de um processo penal, é uma forma de uma justiça criminal negociada, a transação penal. E ela acontece muitas vezes nos casos de pequenos usuários de drogas, né, usuários de drogas de pequenas quantidades. E aí a pessoa quer entender como você enxerga esse instituto da transação penal. Entendi. Não, eu acho incrível, acho incrível, acho que a gente precisa debater muito sobre acesso à justiça a pessoas usuárias de drogas. Eu acho que, enfim, se debate pouco isso. Na nossa experiência, veja, da Rinfa, inclusive a gente acaba de constituir assim uma ação mais fortalecida, uma ação jurídica mais fortalecida, porque a gente começa a ter as nossas militantes respondendo um processo, certo? E veja, a gente conta com a parceria muito forte da Defensoria Pública da Bahia, mas a gente ainda não tem um exemplo, né? Uma defensoria pública que consiga estar no horário onde os policiais mais tocam o terror no território onde a gente está. Então, a gente sabe que sexta-feira, a partir de 5 horas da tarde, vai ter alguma treta, né? E aí a gente geralmente fica sozinha, ligando porque a gente já tem os números dos defensores, ligando para os defensores e nessa busca aí desesperada por direito à justiça, né? A gente acabou de acompanhar um caso na Bahia em que a companheira pega o dinheiro do projeto da Rinfa, pega o dinheiro, vai no seu território, pega duas dolinhas, quem sabe o que é 2 dolinhas, 2 saquinhos de maconha numa sexta-feira para sair com a namorada, certo? Ela é detida, vai para a central de flagrantes e ela só consegue sair numa segunda-feira. Fica num quarto, sem ventilação, tendo asma crônica. E provavelmente ela só consegue sair com tanta agilidade na segunda-feira, porque a gente consegue mover a ouvidoria da Defensoria Pública, acionar o defensor geral e conseguir criar, junto com apresentar essa companheira militante para essa defensora, né? Nós temos nos colocados como testemunha de conduta, né? Porque geralmente o que chega no defensor é a versão da polícia, né? É a versão da polícia. E nesse caso em específico, a polícia colocou mais droga, né? E ela até hoje responde como traficante, né? Então, essa alternativa, a gente precisa debater alternativas penais a esses processos que são processos traumáticos, né? Nesse processo que foi da quebrada até a central de flagrante, foram inúmeras violações de direito, né? Muita lesbofobia, muito racismo, né? E o dinheiro dela foi roubado e até agora nada, né? Então, eu estou dando um exemplo das questões que nos chegam. Então, a gente precisou criar um corpo jurídico para nos ajudar nesses momentos, né? Mas a gente espera que a transação penal ela consiga vir no sentido de desencarcerar a população usuária de drogas de maneira geral, né? Porque o que a gente tem visto na nossa realidade é que as pessoas que são da quebrada, que são negras, têm uma dificuldade, inclusive, de sair aí dessa acusação de tráfico de drogas. Com relação aos hotéis sociais, eu sou da Bahia, né?
a gente não sabe nem o que é hotel social, não existe hotel social na Bahia. Hotel social é um negócio que é de São Paulo mesmo. E a gente tem os abrigos municipais e um abrigo que foi criado na coisa do plano CRA, que é possível vencer, que faz essa ampliação também. Mas o número é muito insuficiente. Lembro que na época que eu fiz esse levantamento para a minha dissertação, eu fiz essa conta, né? Porque muitos juízes estavam fazendo um acolhimento institucional de crianças porque as companheiras não tinham residência, né? E aí então, o Estado faz o quê nesse sentido? O que é que a Justiça vai fazer? Né? O que é que a Justiça vai fazer nesse contexto? Vai pressionar o município para que se implemente mais abrigos? Vai pressionar a que as políticas públicas de moradia aconteçam? Porque não é a pessoa usuária de droga que vai ter que pagar por isso. E quem tem essa fatura, ela está chegando para essas mulheres, entende? Então, você tem uma conta em Salvador, que na época era cerca de 7 mil mulheres em situação de rua, e uma capacidade que era assim, não chegava nem a 100 de acolhimento institucional de mulheres. Então, assim, você não precisa ser nem um grande especialista em política pública para entender que é uma política que produz isso, né? Então, a gente precisa ter uma justiça que tenha coragem de fazer os debates que essa defensoria tem feito, certo? E que eu estou aqui, assim, muito empolgada mesmo de estar aqui, porque eu acho que a justiça ela precisa se situar, se colocar nesse debate, sabe? A gente vive quadros de injustiça social muito grande, e é a justiça que precisa dar sua contribuição nesse sentido, né? Na ampliação do acesso, na ampliação do direito, de conseguir entender essas necessidades. Por que não tem hotel social na periferia de São Paulo? Essa é uma questão que os nossas companheiras defensoras e defensores precisam perguntar para os gestores públicos, né? Em formato de ação judicial, né? Eu acho que é muito interessante como a defensoria pública ela pode se tornar um canal de judicialização mesmo de algumas questões de natureza da injustiça social, e como pode ser assim um braço para a nossa atuação mesmo, assim, né? A ocupação desse espaço que é a ouvidoria pelos movimentos sociais, a ouvidoria pautando aí a ampliação da defensoria, né? Eu defendo, para encerrar aqui, a gente fez até uma minuta sobre isso, a gente está nessa disputa de criar um núcleo especializado de política sobre drogas, sabe? Com defensor próprio, com equipe de atenção psicossocial, com redutor de danos. Porque tem questões que são de injustiça mesmo, de quadros de injustiça, que são específicas criadas por essa política de drogas, né? A gente tem a questão da retirada, a gente tem a questão da violência policial, a gente tem a questão do assassinato de crianças, né? A gente tem a questão das mães, as mães que estão em luto, que querem reparação e querem reparação agora, né? Essas mães precisam de um suporte da justiça. A gente precisa criar um lugar específico onde a gente lide com toda essa complexidade que o movimento social não pode cuidar sozinho, né? E aí, obrigada, gente, por essa tarde, e eu acho que é isso, né? Valeu demais, hein? Posso? Vamos lá. Por favor. Tá. Eu não sei se eu entendi também muito bem a primeira pergunta, que também foge um pouquinho da minha linha de trabalho, né? Mas pensando sobre a questão do porte de drogas, você vê o quanto que às vezes isso trabalha. Eu estou falando bastante aqui sobre a questão do cuidado, do tratamento, né? E aí, o quanto que isso às vezes atravessa o nosso trabalho como profissional de saúde, como redutor de danos, como psicólogo. Não é incomum a gente fazer ações na rua, com a população em situação de rua, e aí você está fazendo um trabalho ali de tirar a documentação do sujeito, de conseguir fazer, né, acompanhar ele
numa consulta médica e tudo mais, e aí quando a coisa começa a rolar, e aí você chega no território, as pessoas, o fulano de tal foi preso. Mas como fulano de tal foi preso? O que aconteceu? Ah, não, o policial chegou, pegou ele, falou que ele estava com droga, e aí ele foi preso por tráfico de drogas. Eu falei assim, mas o foi, aí a gente conhece as pessoas por nome, né? A gente acompanha, tá junto ali. Eu falei assim, pô, mas o fulano não faz tráfico, né? O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu é que ele foi comprar, o policial olhou para a cara dele, falou que aquela quantidade ali era para tráfico e levou ele embora. Né? E aí como que esse trabalho ele vai sendo jogado no lixo, jogado fora, a gente se perdeu o trabalho que foi feito, né? E como que essa questão de porte ela é problemática em diversos aspectos, como por exemplo jovens que são encaminhados pela justiça para o serviço de saúde, para o CAPS, falam assim, olha, você tem que cumprir X meses de tratamento para você por conta de você for pego com um cigarro de maconha, né? E aí você começa até a pensar assim, pô, mas quanto tempo o juiz estudou para poder dizer o tempo que o sujeito tem que estar aqui comigo fazendo tratamento, né? E às vezes, que já escutei muito de usuário também, falou assim, não, na verdade eu uso, o policial sabe que eu uso, o escrivão sabe que eu uso, o juiz sabe que eu uso, o delegado sabe que eu uso, mas eles quiseram me internar involuntariamente durante 6 meses, 1 ano, porque eles sabem que eu faço pequenos furtos no município e era um jeito de me prender, já que eu sou menor de idade, eles não vão conseguir me levar para a cadeia, né? Então, essa questão do porte, ele é muito problemática, assim, né? E aí a gente tem que pensar, como a Luana mesmo estava falando na questão do Uruguai, que tipo de legalização que a gente quer, né? Como eu havia falado também do álcool, né? A gente quer uma publicidade, a gente quer propaganda nisso, a gente quer quem pode usar, onde pode usar, né? E esses critérios, quanto que esses critérios são tão importantes, critério de quantidade, critérios objetivos, né? Não só o agente ali da justiça, a polícia que está ali, decidir se o sujeito é traficante, ele é usuário, que é, então acho que isso carece um pouco. Sobre a questão dos hotéis, apesar de ser da cidade de São Paulo, eu tenho pouquíssimos conhecimentos sobre isso, né? Mas quando a Luana foi falando, eu fui pensando sobre isso, e aí eu penso muito de alguns serviços de saúde que eu acompanhei, principalmente CAPS-AD, a abertura desses serviços, e o quanto a comunidade que vive em torno ou próximo desse espaço que está sendo aberto é contra, faz abaixo-assinado, não quer, porque eles associam que se tem usuários de drogas indo naquela região, o bairro vai ficar mais violento, né? E talvez essa seja uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade que eu escutei uma vez de um usuário lá na Cracolândia é que eu perguntei para ele assim, né, por que demorou tanto tempo? Estava bem no início do De Braços Abertos, e aí eu conversando com o usuário, eu perguntei para ele assim, mas por que será que demorou tanto tempo para abrir um serviço desse que parece ser bom, né? Ele estava fechado ainda, estava em processo de abrir. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, é simples, eu não dou voto para ninguém. Eu não voto, eu não tenho título eleitoral, e pior ainda, a comunidade olha para esse programa e fala assim, olha aí o prefeito gastando dinheiro com uma galera que escolheu essa vida, que está na rua, que optou por usar drogas, né? Então, além de eu não votar, ainda as pessoas são contra, né, do governador ou do prefeito gastar dinheiro comigo. Então, acho que talvez essa seja uma explicação na qual os políticos não abrem, né, na periferia nem serviços adequados, nem hotéis, nem nada. E quando abre bastante sucateado, né? Era para se despedir também, né? Desculpa. Então, muito obrigado, gente, por participar aqui. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha. Foi muito bom compartilhar espaço com vocês. Se alguém quiser conversar comigo, trocar ideia, fazer alguma pergunta, alguma crítica, pode procurar meu Instagram, o RD com Logan. E é isso. Obrigado. Vamos lá. São temas que eu participo bem de frente, né? E quando você fala do sistema prisional, num contexto geral do uso do usuário, né? A classificação hoje em dia
massificada, né? Do usuário ao tráfico, né? Sendo que o tráfico ele parte de um outro lugar, né? Parte do princípio de como essa substância chegou na cidade, como chegou no estado e assim vai. O cara que está ali nas vias, né? É bem diferente da via do centro para a via da periferia, ele é bem diferente. Na periferia, o surto de pessoas que são presas por índice de porte de substâncias é enorme. Por isso a busca de vir nas grandes cidades. Porque como está mais perto de certas questões que tem uma aglomeração maior, fica mais difícil, né? Mas também, hoje em dia, há uma massificação, que é isso. Hoje a gente tem um índice crescente de pessoas que estão no sistema carcerário que não deveriam nem estar ali, né? Só que também é um questionamento muito foda, porque querendo, cada elemento que está ali, na minha época, quando eu fui preso, né? Naquela época, para manter um cara no sistema, ele era, em média, de R$1.200 a R$2.000. Hoje ele está na média, não sei mais ou menos a base, mas ele ultrapassa. Tá? Então, a superlotação da cidade começa a partir de outro lugar, a começa a partir de outro lugar também, outro questionamento. Tá? O que acontece pior ainda, que é o apontamento dessas pessoas não é só em cima da substância, são em cima das suas condições e dos locais que elas se encontram. Né? Todo final do ano, no centro da cidade, tem uma operação que a gente deu o nome da gente da rua, que era a Operação Papai Noel, né? Que é o chamado Pente Fino, que aí se junta todas as frentes, né, das leis, né, que vamos pegar do partido da minha experiência, que seria do centro da cidade, Polícia GCM, né, Polícia Militar e Civil, que faz a Operação Pente Fino de busca e apreensão, tá? De pessoas que às vezes estão de busca e procura porque não pagaram, não foram lá para assinar os seus documentos, tal, outras questões. E nesse princípio há o apontamento de pessoas que são usuárias, que são qualificadas como traficantes, como associação ao tráfico. O que seria associação ao tráfico? Você participa dos princípios do tráfico, dos tráficos, da questão, né, da criminalização. Né? Falo para vocês porque quando eu, morador de rua, fui preso, né, eu fui preso por furto. Tá? Eu furtava livros. Né? Por que furtava livros? Porque era uma forma, tá? De totalmente interação cultural ali naquela questão. Não era sempre, tá? Naquele dia eu lembro que eu estava lendo, eu sempre fui leitor, era a minha forma de reduzir danos. E aí eu estava lendo as Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos. E aí, como você mora na rua, eu vendia livros, eu sou o único cara que dentro do fluxo Cracolândia levava literatura lá para dentro, é chamada de literatura. Tá? E eu vendia livros para a galera lá dentro, para todas as questões. Então, era procura. Então, quer dizer, eu conseguia, né, não que isso seja certo, mas era uma alternativa, saca? Porque todos aqueles livros que ficam lá nos royalties, que não chegam para os autores, né, numa FENAC, numa livraria Cultura, eu tinha um esquema de trazer. Numa dessas eu fui autuado e fui preso. Porque eu fiquei numa revolta, porque tinham pegado os meus livros, eu estava lendo as coisas de Gelo e Fogo, né, fora isso, outros questionamentos, tá? E acabei sendo. Mas nessa abordagem, como eu era conhecido na região ali por eles, né? Até lembro do oficial que me pegou, né? Ele era louco, ele tentou me autuar no tráfico de drogas, que era o artigo 130, eu acho que é isso, artigo não lembro, não recordo agora. E só que na hora que ele começou, que ele foi me forjar, porque tem muito isso, sabe? Ele foi tentar me forjar, eu fiz um escândalo na rua. Tô querendo me levar, tô querendo me pá, só porque eu peguei um livro, pá, não sei o quê. Então eu fiz e ele não conseguiu articular, porque isso acontece muito. Na sua primeira indicação de apontamento, por ser negro, por ser uma prostituta, por ser uma outra questão, você é criminalizado e você vai para o sistema carcerário, né? Chegando lá, quando você não tem documento, quando você não tem alguém para te defender, quando você não tem acesso a uma defensoria pública, que nem no meu caso, quando eu tinha ainda acesso
ao coletivo chamado Mundaréu da Luz, a Craco Resiste e outras frentes que me conheciam e também fazia parte do hotel social. Então, eu tive um resgate, porque essas pessoas são colocadas, são mandadas para o local, né, e são passadas para outro, e essas pessoas somem no sistema. Tem casos de pessoas que estão para ser julgados há anos no sistema, que estão sendo chamado CORRO, né, que é o primeiro princípio para entrar para o sistema carcerário, depois você assina, você fica guardado para você ser julgado. Tem pessoas, por falta de questões e outros acessos, estão presas até hoje e não foram julgadas. Tá? Então, quer dizer, mas o espaço dessa pessoa no acúmulo lá, ele é pago com dinheiro público. Então, vem cá. Então, qual o desacerto da instituição carcerária? Né? Aonde, né, em termos de epidemia agora, nós tivemos uma demanda de pessoas que estavam no sistema carcerário que saíram por causa das questões do Covid também. Porque dentro do sistema, esses auxílios que chegavam, que é chamado jumbo, que as famílias mandam, talvez não estavam chegando. Né? Outras questões de direitos que eles têm também não estavam sendo cumpridas, mas, né, por causa da questão do governo e tudo. Então, tem uma grande fragilidade nessas comunicações. Né? E a pior primícia ainda é que a sociedade civil, sabe, qualifica essas pessoas, né, e num desacerto totalmente, porque quando tem um confronto dentro do grupo chamado de uma Cracolândia, ou de qualquer outra questão, que pessoas ali são também presas, muitas dessas pessoas, elas não fazem participação, porque até mesmo o cara que está ali sentado numa barraca, né? Porque é isso, né? A questão do comércio, ainda mais no centro da cidade, é um centro de comércio. O comércio ele nunca vai parar, porque o comércio ele abastece várias outras frentes. Então, quando a gente começa a pensar em tráfico, então começa a vir de um outro lugar, sabe? Porque, querendo ou querendo, a pessoa necessitada, quando ela sai do sistema carcerário, ela não tem opção de auxílio, ela não tem opção de trabalho, ela só tem a desqualificação, né, social. Então, qual é a ideia que nós pensamos, né, disso? Se quando você pega e você descriminaliza, você acaba com esse proibicionismo, né, você começa também libertar certas pessoas que talvez não estariam no sistema carcerário, né, fazendo com que essas pessoas também tenham seus direitos revistos, porque quando você vem lá atrás na nossa história brasileira, o cara, quando ele foi liberto de um certo tráfico, que ele foi traficado, né, por causa de outras questões, né, ele é o primeiro vadio. Então, quando você começa, os projetos de lei já começam errados ali. Então, isso já vem de uma longa data. Então, com as trocas de governo, isso se piora, porque quando tem um governo Kassab, tem uma operação chamada, que os caras chegaram, né, com apreensão de internação compulsória. Assim como a gente já tivemos um holocausto em Barbacena. Né? Então, vem cá, os cárceres também, além do sistema prisional, nós temos outros tipos de cárceres que são colocados na região. Porque se a pessoa ela não consegue entrar, não tem a viés para ser qualificada no sistema prisional, ela é qualificada para ir ser internada compulsoriamente. Então, eis uma problemática do aumento, não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma problemática crescente, né, nas regiões. E nas periferias, muitas das pessoas que buscam o centro das cidades, nem todas as pessoas que estão dentro dos fluxos, porque Cracolândia, quando se fala Cracolândia, é toda a cena de uso onde grupos de pessoas que usam a mesma substância se encontram. Tá? Então, temos células enormes e nos polos da cidade por causa do acesso de auxílio ali e aceitação entre seus iguais é maior. Eis a maior forma de encontro dos não aceites, né? Onde o Estado não aceita, a substância aceita. Então, quer dizer, é uma forma. Né? Então, enquanto isso
ainda continuar, a gente não tiver uma reforma mesmo, no geral, nos conceitos de justiça e lei, ainda bem que temos ainda o órgão da Defensoria Pública, que consegue correr, em alguns casos, né, na nossa luta, batalha, quando a gente vai atrás de alguma coisa, né, e tem isso, porque se nem tivesse isso, teríamos mais uma barbárie, como foi a Barbacena, né, que pessoas que foram presas e foram questionadas, né, por causa de outras questões, até presos políticos, assim como a gente teve no golpe, assim, e assim vai na nossa historicidade. Agora, não sei se eu respondi, mas pelo meu entendimento, né, pela minha participação, é isso que eu tenho da minha própria história, né? E também na questão, quando a gente fala de hotel social, gente, tá? A gente, vamos pensar, antes dessa questão, por que foram criados os hotéis sociais na cidade, na época? Porque o surto, o crescimento daquela população era alarmante. E o útil ao agradável, tá? Todo município tem um pote, né? Um pote, tá? Que na cidade foi criado mais um pote, né? Hoje chamado pote, Programa Operação Trabalho, né? Mas na época o programa de braços abertos ele foi qualificado num pote, né? Um edital para a articulação daquelas pessoas na questão da substância, de usuários, né? Então, se abriu uma chancela. E só uniu o útil ao agradável, porque da mesma forma que as pessoas estão ali, nós temos no centro da cidade pensões, né? Cortiços, que já eram atuantes na região, que confortavam essas pessoas. Então, houve um acesso de comunicação com o que já estava, né? Que abrilhantou no início, né, na primeira ideia, né, essa superlotação de pessoas, né, dando oportunidade que depois que teve a questão do príncipe e tal, da questão do housing first, foi se adotado no governo Haddad, né, essa alternativa criando o de braços abertos. Nada mais do que criando um novo programa, né, num plano de governo, para solidificar, né, o que já existia ali, né? Então, quer dizer, teve essa comunicação. Então, diferente das periferias, porque o polo maior que tinha na imersão da cidade era o trânsito, porque o mesmo usuário que está na periferia, vamos colocar na substância do crack, ele não é aceito na periferia, mas ele é aceito no centro da cidade. Então, nem todas as pessoas que estão ali só no centro da cidade são daquele local, né? Vivemos uma zona, num local de comércio, só que é rotulado o nome, né? Então, quer dizer, imagina assim, uma cidade dentro da cidade, Cracolândia se tornou uma cidade dentro da cidade de São Paulo. Porque se a gente tem uma virada cultural, um isolamento de quarentena, onde é montado um palquinho só porque as pessoas estão ali, você cria uma vila. Quando eu ando na vila, eu moro no bairro da Luz, correto? O bairro da Luz, ao lado da Santa Efigênia. Então, quando eu ando ali, quando eu passo no meio da Cracolândia, parece que eu estou entrando em outro lugar, né? Esses dias também os enquadros, que a gente é enquadrado vira e mexe, né? Só para nossas questões, né? De se apresentar. A gente... E aí o cara falou assim, o que você vai fazer aqui dentro? Eu falei assim, eu estou dando bairro na vila. Estou dando minha vila. Eu moro aqui no bairro da Luz. Mas você está na Cracolândia. Eu falei, não, eu estou no bairro da Luz. Vem cá. Então, o hotel social ele começa nessa questão, tá? E aí nasce o programa de braços abertos, que dava a inversão do primeiro, a redução de danos e a questão housing first, que era o quê? Moradia, né? Um trabalho que seria um trabalho que já era necessário, que era a articulação na varrição de rua, porque a gestão atual precisava, né? Temos isso, já era necessário. Então, uma atividade remunerada, na época, uma bolsa de R$70, né? E alimentação também num lugar viável, que era bom prato, né? Então, já fazia parte daquela região. Então, só fez as emendas, dando várias oportunidades, com novas questões de novos profissionais chegando. Só que no início do plano começa errado, por causa que teve várias comunicações erradas com as ONGs
que eram as terceirizadas, que começam pela Brasil Gigante, depois chegaram a Desaf com o novo plano, tirando só da questão da varrição para aumentar novas oficinas, com novos oficineiros, novas oportunidades, aonde que eu me torno artista plástico lá, né? Sendo que, quando troca isso, muda o plano de governo, onde hoje temos os chamados CIATs, né? Que ele é só uma continuidade do CEAT, que era o CEAT, né, Centro de Tratamento e Acolhida. O CIAT ele já é uma nova parcela. Fora que temos outras questões lá, né? Autonomia em foco e assim vai, né? Então, quer dizer, por que nas periferias não acredito que não tem isso? Porque também existe um certo preconceito, bem o que o amigo fala. Só que eu tenho um CIAT, que era um hotel social no Heliópolis, e eu tenho um CIAT na Brasilândia, onde nós atuamos hoje. Por que foi colocado afastado? Porque esse questionamento de tirar as pessoas do centro, desocupar o centro, por causa de novas construções, onde a gente está tendo, às vezes, o crescimento de prédios na cidade, né? Com especulação imobiliária e assim vai, outras questões, saca? Das supostas PPPs, que fazem o seu trabalho ali, onde essa parcela não chega. Então, quer dizer, maquiar os problemas, sabe? Hoje a gente vive, eu mesmo, na resistência com a Defensoria Pública, que entrou com essa demanda, que quando você tira as pessoas que atuam no centro da cidade já tem essa particularidade, carroceiro, os caras que fazem o corre, nem sempre o corre, quando você fala o corre é crime, é roubo, é nada. Até mesmo o cara que ele é usuário, ele trabalha com a sua lojinha, eu vendia livro, né, meu? Por mais que também nem tudo era roubado, né? Às vezes vinha do comércio de troca, né, de sebo e tal, a gente vinha, né? Mas assim, querendo ou não querendo, tá, gente? O questionamento é das opções das desconstruções. Porque quando você toma o trabalho das pessoas, você coloca elas em outros lugares, né? Hoje eu tenho casos de pessoas que eram do Braços Abertos, que tinham trabalho, que trabalhavam, que varriam as ruas, que faziam oficina, cabeleireiros bons até, porque se poderiam ter uma emenda que para estar entrando em outros espaços, como eu tive, graças a Deus que eu entrei nesse lugar, porque eu tive essa experiência e abrilhantei de lá para cá e fui sendo acolhido para chegar onde eu estou hoje, né? Tendo novas oportunidades, porque não adianta também você pegar, fazer isso e virar as costas, porque o problema das criações das cidades são isso, constrói aqui e larga, como a gente tem no hotel do Parque Dom Pedro, que é o maior exemplo do desmembramento, né? do não dar certo, que é isso, construir um puta de um prédio, né? Viável com uma equipe pequena, porque por mais que seja você trabalhar com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes a pessoa nunca teve um teto, né? Ela não tem essa educação, né? Ela não teve essa flexibilidade, sabe? Ela está num outro momento na vida dela. Então, quer dizer, tem questão de saúde, tem a questão do tratamento psicossocial também, né, meu? O desvínculo, os olhares. Quando você estava andando com o uniforme de braços abertos, você era chamado de Smurf Noia, né, meu? Então, quer dizer, quando você começa a tratar com a parte do psicossocial, o não tratamento mental, você começa a chamar, você está trabalhando na rua, o cara fala, dá licença aqui, seu demônio. Então, quer dizer, você acha que essas pessoas têm nenhuma particularidade de estar num lugar, né? Então, dotaram de usuários dependentes químicos, usuários de várias questões, sem entender quem eram essas pessoas, com um equipamento enorme, com uma equipinha pequena, onde desarticulou tudo. E aí, onde foi quebrantado Braços Abertos, os hotéis sociais. Hoje estamos lá no que seria um CIAT, porque quando chega esse novo governo, que é a da internação compulsória, que dá a questão da internação, tal, tudo isso, quando é criado a Redenção, que hoje a Redenção se articulou para ter uma comunicação mais saudável, né? Hoje temos o Redenção, consultório na rua, temos uma articulação um pouco mais saudável, mas ainda travada, tá? Com essa ênfase de questionamento, porque desocupar o centro. Então, quer dizer, a questão vai em outro lugar, né? Se você montar um hotel social num local onde o usuário ele é apontado, vai dar o que o amigo Bruno fala, né? Então, quando você pensa em fazer também projetos, você também tem que solidificar suas educações
né? E colocar profissionais, que muitos dos profissionais capazes, que passaram na minha existência de 5 anos de redução de danos que eu tenho, da minha vida na redução de danos e hoje sendo redutor, muitos desses profissionais perderam seus empregos, né? Porque queriam defender a causa certa. Então, é aí que está a questão da informação desinformada, né? Então, hoje a gente está nessa questão do CIACH, dessa continuação dos projetos para que não virem as costas, tá? Então, acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Pelo meu conhecimento, né? Eu sou muito grato por participar dessa mesa maravilhosa, com pessoas, né, totalmente ativas no que eu acredito, que é a redução de danos. Luana, Bruno, né? Sueli, obrigado pelo convite, né? Pô, prazer também estar na mesa com a Fernanda, que tem a ver com a minha história. Se não fosse a Defensoria Pública, talvez esse cidadão não estaria aqui hoje, né? E se não fosse a redução de danos também na minha vida, talvez não estaria aqui para somar, para dar continuidade e oportunidade para os próximos. Bora ver, tamo junto, gente. Cleiton, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite de participar e dividir, né, a sua história, a sua luta com a gente na tarde de hoje. Queria agradecer também o Bruno Logan e a Luana Malheiro por terem aceitado o convite, pelas ricas contribuições nessa discussão. Acho que vocês trouxeram muitos elementos importantes de como a justiça criminal pode ser, né? Ela atravessa todo o processo de redução de danos, ela impede que as pessoas acessem a saúde. Então, acho que foram colocações muito importantes sobre pensar também a relação entre território e políticas de redução de danos e, principalmente, como a Luana colocou, a violência policial, que nessa política de drogas é direcionada a pessoas negras, a pessoas periféricas e que implica, né, em toda essa política de encarceramento. Então, em nome do Núcleo de Situação Carcerária e do Núcleo de Direitos Humanos, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a presença de todos e todas que nos acompanharam no dia de hoje nesse evento. Informar mais uma vez que tem uma publicação pela EDEP, que discute justamente política de drogas. Ela está no link no YouTube para que vocês acessem e divulguem também e continuem a fazer essa discussão tão importante. Eu gostaria, então, de encerrar o evento hoje, agradecer mais uma vez todo o apoio da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ajudou na organização desse evento, e outros eventos vocês podem ter acesso também pelo Instagram da Defensoria Pública e também pelo Instagram da EDEP. Muito obrigada e boa tarde. Thank you.